Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar. E não ouve o relatório, com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva Fiel. Sou o pastor Danilo Estélio e agora vamos passar para a nossa 9ª lição deste terceiro trimestre de 2021, em Ester, capítulos 5 e 6, o primeiro banquete de Ester. Os objetivos são identificar o agir providencial de Deus na vida de Ester, entender como a arrogância, o orgulho e a vaidade podem levar a atos extremos e constatar a providência divina até na insônia do rei. Então, nós temos aqui algumas orientações pedagógicas muito interessantes para os professores. Temos também uma leitura adicional dentro do livro Examinai as Escrituras, Juízes a Ester. É muito bom para que você contextualize a situação que ocorreu. E então passamos para a nossa leitura bíblica de estudo, Ester capítulo 5, versículos 1 a 5, Ester capítulo 6, versículos 12 a 14. A verdade prática nos fala que enquanto esperamos, Deus não apenas trabalha em nosso coração, mas igualmente no de outros, renovando as forças a todo momento. O texto áureo está em Ester, capítulo 5, versículo 2. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Os nossos hinos sugeridos da harpa cristã são os de números 58 e 205. Muito bem, na introdução do nosso comentário, faz uma ligação com o capítulo anterior, onde vimos que Ester tinha convocado um jejum de 3 dias, comunicando através de Mardoqueu para todos os judeus que viviam na cidade de Suzã, que era uma das 3 capitais do Império da Pérsia. Depois desses 3 dias de jejum completo, sem comida e sem água, Ester coloca suas melhores roupas para comparecer perante o rei, porque conhecia a natureza impulsiva daquele monarca. Deus a acompanhou e o monarca estendeu para ela o cetro de ouro, prometendo-lhe dar o que desejasse. É bom nós lembrarmos que, pela lei dos persas, ninguém poderia entrar na presença do rei se não tivesse sido chamado. E ela não tinha sido chamada. Então, esse ato de, digamos assim, de ousadia, poderia significar até mesmo a sua morte. E alguém pode perguntar, por que Ester não pediu logo ao rei, num primeiro momento, o que ela realmente desejava? A resposta para isso é estratégia. Não era a hora e nem o lugar de fazer aquele pedido. Aprendemos então com Ester a não agir de maneira impulsiva, mas usarmos estratégias para conseguir aquilo que queremos. O primeiro tópico nos fala sobre Ester alcança o favor. Após os 3 dias de jejum, ela vai falar com o rei e o rei a aceita. Estende para ela o cetro real, dizendo que ela poderia se aproximar, poderia chegar à sua presença. Então lhe disse o rei, que tens, rainha Ester? Qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Isso, claro, era uma forma protocolar daqueles tempos. Claro que o rei não iria dar a metade do seu reino para a rainha Ester, mas era uma forma, digamos assim, agradável de dizer, você pode pedir o que quiser, que eu puder fazer, e eu posso fazer muita coisa, eu farei a você. Então veja que isso já mostra um bom favor do rei para com Ester. Depois que Mordecai convence
convence Esther a tentar intervir em favor dos judeus por meio de uma entrevista pessoal com o rei, Esther estava numa situação crítica, por não tinha sido chamada à presença do rei nos últimos 30 dias. Passados, portanto, os dias de jejum por ela solicitado, ela se vestiu da melhor maneira, da forma mais atraente possível, do jeito que uma rainha deveria se vestir para agradar ao rei, e se colocou no lugar onde o rei pudesse vê-la e chamá-la. Então veja que nos relata a Bíblia, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor ou graça, em outras traduções, perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Isso era o sinal combinado naquela época para que a pessoa se aproximasse. Se o rei não estendesse o cetro de ouro para Esther, ela estava em sérios apuros. Poderia inclusive ser morta, ser executada pela sua rebeldia, pela sua ousadia. Para indicar sua aprovação, o rei estende o cetro de ouro e pergunta: O que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Veja que essa explosão de generosidade não foi motivo para Esther se precipitar. Aprendemos com Esther a não sermos precipitados, a não sermos impulsivos, a agirmos de uma forma que, ao mesmo tempo, nos favoreça, mas não nos exponha demais. O primeiro banquete, que é o tema da nossa lição. O pedido de Esther é para que ela e o rei pudessem, digamos assim, ter aquele momento a sós, mas não tão a sós. Ela também convida a Amã, e o rei faz chegar esse convite a ele. Fazei apressar a Amã, para que atendemos ao que Esther deseja. Veja só como Amã se sentiu agraciado, honrado, um banquete real para o qual apenas ele tinha sido convidado. Mas, ao mesmo tempo, apresentamos aqui a prudência de Esther. Ela não se apresentou ao rei intercedendo imediatamente pelo povo, porque sentiu que aquele não era o momento nem o lugar adequado. Talvez tenha preferido um lugar mais reservado para fazer o seu pedido. Lembremos que ali estavam outros cortesãos, outros oficiais do rei, e Esther talvez não tenha se sentido à vontade para fazer esse pedido naquele momento. Mas ela pede: se bem parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. E ele responde: iremos sim, fazei apressar a Amã. Digam para ele se aprontar rapidamente. Isso acontece durante o dia. O banquete era à noite. Então, antes de pedir o que realmente queria, Esther prepara esse banquete para o rei Assuero e para Amã. Seria para examinar o terreno, saber qual o estado de espírito do rei. Naquela noite, o rei novamente pediu-lhe que dissesse o que desejava, já no banquete. Mas Esther simplesmente os convidou para outro banquete na noite seguinte. Ao mesmo tempo que era uma estratégia, mas também era um lance arriscado, inclusive o risco de convidar apenas Amã para o banquete. Mas isso estava em plena concordância com a recente promoção desse homem. Ele era o segundo depois do rei, então nada mais natural que a rainha também o convidasse. Veja que parecia um pedido muito simples, mas esse pedido simples conquistou o coração do rei, e dessa forma ele atendeu ao que Esther queria. Quem sabe ele não atendeu até com um certo alívio, podemos aqui conjecturar, porque ao ver a rainha ali, parada na frente dele, sem ser chamada, talvez ele tenha ficado um pouco nervoso. O que aconteceu? Mas o pedido era bem simples. Então veja que esses dias de jejum coletivo, acompanhado de oração, haviam dado a Esther uma sabedoria do alto e uma confiança que não lhe era característica. Veja, portanto, quanto a oração e jejum podem nos ajudar nos nossos momentos de lutas e dificuldades. Dessa forma, se oferecendo publicamente 2 vezes a cumprir o que Esther desejava, até mesmo metade do reino, a resposta dela foi cautelosa e mansa. Quem sabe, ela se lembrou do mau exemplo da rainha Vasti e, numa atitude ousada, perdeu o seu trono. Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, se você quiser, se tu quiseres, se realmente você gosta de mim, ou seja,
Nas entrelinhas estava ali uma súplica, não uma ordem, não uma exigência. Isso fez o rei se sentir no total controle da situação. O rei não tinha, então, como se esquivar do convite da rainha, pois o propósito do banquete era para revelar o pedido dela. E aqui nós entramos em cena com outro elemento, a vaidade de Amã. O convite para o banquete à noite deixou Amã alegre e de bom ânimo, porque o seu orgulho, sua vaidade, o seu achar-se maior do que os outros, estava de vento em polpa. Tudo parecia favorável para ele. Mas o seu bom humor acabou quando ele viu Mordecai à porta do rei. Mordecai não se levantou, não se moveu diante dele, não se prostrou contra os outros. Então toda aquela alegria se foi, e ele se encheu de furor contra Mordecai. Assim acontece com as pessoas que são vaidosas, orgulhosas, que são cheias de si, materialistas. Não importa quanto você as abençoe, quanto elas tenham de coisas boas. Basta uma contrariedade e toda aquela alegria some, desaparece e é substituída por ódio e rancor. Tomemos cuidado para que a nossa vida não seja dessa maneira. Portanto, veja que ao pedir ao rei que Amã o acompanhasse no segundo banquete que ofereceria, Esther queria assegurar-se do favor real e ao mesmo tempo garantir a presença de Amã quando o plano perverso dele fosse exposto. E ele não teria como voltar atrás, não teria como se calar, não poderia negar a veracidade da acusação e nem contradizer a rainha na presença do rei. Mas, sem saber de nada disso, Amã estava cheio de alegria e disposto, porém, ele alimentava um ódio mortal contra o judeu Mordecai e contra todos os judeus. Por isso, ele tinha planejado o banquete do dia 13 do 12º mês. Então veja que a sua alegria acaba quando ele vê Mordecai sentado na porta do rei, porque Mordecai não se levantou quando ele passava e nem sequer se prostrou diante dele. Dessa forma, toda a sua alegria se transformou em ódio, em ira. E ele conta isso para sua esposa e seus amigos. E o que eles dizem a ele? Chega de você passar tribulações com esse homem. Mande matá-lo. Faça uma forca de 50 côvados de altura. Isso dava mais de 20 metros de altura. Era bem grande. E pela manhã diz ao rei que nela enforquem Mordecai. O pretexto, talvez ele fosse utilizar o pretexto. Mordecai não me respeita. Então ele não respeita o rei que me colocou nesse cargo. Mande matá-lo. E certamente o rei atenderia o pedido de Amã. Ele não tinha motivos para recusar na realidade. Então, dessa forma, Amã vai alegre com o rei ao banquete, pensando que no dia seguinte eu vou estar livre desta pedra no meu sapato, dessa dor de cabeça. Amã, dessa forma, mandou levantar a forca para matar Mordecai. Ele era vaidoso, soberbo, arrogante, mas ao mesmo tempo ele sabia controlar a sua ira. É aquele tipo de pessoa que guarda a ira para si para fazer o mal de uma forma muito mais grave lá na frente. Veja que destaca o nosso comentarista que Amã era muito gabola. Se gabava à esposa e aos amigos das riquezas que possuía, dos filhos que tinha. A Bíblia relata que ele tinha 10 filhos e de seu status no reino. Por isso menciona aqui que ter uma prole numerosa era considerado uma grande bênção entre os antigos povos semitas. E como dissemos, ele tinha 10 filhos. Porém, nada disso era o suficiente. Esse é o grande problema do orgulhoso, do vaidoso, do arrogante. Quanto mais ele tem, menos satisfeito ele está. Quanta diferença do coração de um salvo, de um justo, de alguém que tem a Deus como tudo na sua vida. Essa pessoa, não importa quão pouco ela tenha, ela está satisfeita, porque ela tem a fonte de tudo. E aqui nós lembramos as palavras do escritor cristão C.S. Lewis, no final da sua obra Cristianismo Puro e Simples. Se você buscar a si mesmo, você vai perder tudo. Você só vai encontrar dor, loucura e morte. Mas se você procurar Cristo,
você o encontrará, e junto dele você encontrará todas as outras coisas. Isso era verdade na vida de Mordecai e também era verdade na vida de Amã. Veja, portanto, que este plano da mulher de Amã, chamada Zeres, acabou se transformando numa cova, num problema para o próprio Amã lá na frente. O plano era muito bom, e era justamente de mandar enforcar a Mardoqueu, usando certamente o pretexto de que ele não respeitava o rei como deveria. Tinha tudo para dar certo, mas veja como a providência de Deus entra em cena justamente para que aquilo que tinha tudo para dar certo para o lado dos maus acaba sendo mudado do dia para a noite. Literalmente é o que nós observamos neste caso. Tudo mudou em uma noite. Às vezes as nossas lutas e dificuldades são tão terríveis, tão tremendas, e nós pensamos como elas poderão ser mudadas. Mas Deus é capaz de fazer tudo em apenas uma noite. É o que nós lemos aqui no terceiro tópico, a humilhação de Amã. Depois do primeiro banquete de Ester, já em seus aposentos, o rei não consegue dormir. A insônia real reflete a providência de Deus. Para ajudar a pegar no sono, ele pede que seja lido a ele o livro das crônicas reais, onde estavam registrados os feitos memoráveis do seu reino. E, por acaso, é lido justamente na parte que falava de uma conspiração contra a sua vida por Bigtan e Teres, dois eunucos, dois altos oficiais do rei, e que foi sabotada essa conspiração por Mordecai. O rei se surpreende ao descobrir que o benfeitor não recebera qualquer recompensa. Afinal, isso era uma afronta para ele, para o rei. Quer dizer que a vida do rei não vale nada a ponto da pessoa que evitou que o rei fosse morto não seja recompensada? Eu não posso deixar isso ficar assim. Resolve então o rei que Mardoqueu devia ser premiado sem demora. E logo, ao amanhecer do dia, às primeiras luzes da manhã, quem vem falar com o rei? Amã. Ele vem pedir autorização para enforcar Mordecai. Ele vem fazer a caveira, digamos assim, de Mordecai, para que o rei prontamente o concedesse. Em qualquer outro dia, em qualquer outro momento, Amã teria tudo nas mãos. Teria a faca e o queijo. Não haveria como o rei se recusar, mas não naquele dia, por causa da noite que tinha acontecido. Deus pode mudar tudo numa noite. Tomemos isso em nossas vidas e usemos a nossa fé para que de um dia para o outro Deus mude situações. Veja, portanto, que ao chegar ali, o rei pergunta a Amã: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Ou, em outras traduções, eu quero honrar uma pessoa. Como devo fazer? Amã, na sua vaidade, na sua arrogância, do alto do seu pedestal, pensava: quem mais que o rei pode querer honrar a não ser a mim? Então, ele sugere as honrarias, um desfile real pela praça da cidade. A pessoa deveria estar montada no cavalo real, com as roupas reais e com a coroa real na cabeça, ou seja, praticamente o rei. Veja, portanto, que a ambição de Amã não conhecia limites. Ele já se via como o futuro rei, e por isso ele sugere todas essas honrarias. E o rei, longe de se aborrecer, se fosse outro, pensaria: mas então essa pessoa já vai ser o rei no meu lugar. Mas isso não acontece. O rei está com seu coração tão tomado de gratidão por quem salvou sua vida, no caso Mordecai, que aceita sem pensar duas vezes. Vai e faz tudo isso que disseste para o judeu Mordecai. Imagine o psicológico de Amã naquele momento. Tudo aquilo que ele planejava fazer para si, agora ele teria que fazer para o seu pior inimigo, para o homem que ele julgava ser seu inimigo. O rei de nada sabia. Então veja como Deus é capaz de mudar as situações. Alguém poderia dizer: isso é de uma ironia gigantesca. Eu diria que é de uma ironia divina.
Alguns acham que Deus não sabe se vingar, que Deus não é irônico. Engano nosso. Deus, ele sabe se vingar. Deus, ele sabe zombar do homem quando ele quer. Deus, ele sabe humilhar as pessoas arrogantes e cheias de si. Ele sabe humilhá-las da maneira certa, no jeito certo, onde dói mais. Por isso que nós lemos nas Escrituras Sagradas: minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus justamente por isso, porque Deus sabe se vingar melhor do que eu ou você poderíamos sequer imaginar em nos vingar. Então, o exemplo de Amã tendo que fazer para o seu inimigo aquilo que ele pensava fazer para si mesmo é um exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Não devemos ser orgulhosos, arrogantes, cheios de si, porque senão, no momento certo, Deus também se vingará de nós. Sejamos humildes e no momento certo, Deus nos exaltará. E ali estava o odiado Mordecai, que não se prostrava diante de Amã, montando o cavalo real com as vestes reais, vestes púrpuras que só eram usadas pelo rei, enquanto Amã puxava o cavalo a pé pela praça da cidade, como um simples arauto, gritando o mais alto que podia: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Imagine aqueles que conheciam das más intenções de Amã contra Mordecai, espantados com aquela cena. Mas Amã não é inimigo de Mordecai? Como ele está fazendo isso para esse judeu? Imagine só a cena, o espanto. E depois de tudo, de toda aquela humilhação, ele volta para casa e conta para a sua mulher e aos seus amigos o que tinha acontecido. E eles lhe disseram, eles tomaram aquilo como um mau presságio do que iria acontecer e estavam corretos. Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, olha só, já começou a tua queda. Você não vai cair, já começou a cair. É um processo. Às vezes nós imaginamos que Deus vai tirar satisfação com o orgulhoso, com o arrogante, com o pecador. Nós pensamos que Deus vai fazer isso num piscar de olhos, num instantâneo. Não. Deus sabe fazer a coisa no tempo certo e ao longo de um processo, para que a pessoa, para que o pecador, para que o orgulhoso, o arrogante, seja quem for, ele saiba muito bem o que está acontecendo com ele. Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Ou seja, se já começou a dar errado, vai terminar errado. Antes, certamente, cairás diante dele. Eles sabiam, eles tomaram acertadamente aquele mau presságio. Foi terrível contar todo o ocorrido. A humilhação era demais para suportar. A Bíblia nos fala que Amã voltou para sua casa com o rosto coberto, com o capuz no rosto, se sentindo extremamente humilhado, porque realmente ele tinha sido. O grão-vizir real fazendo todas essas homenagens para um judeu, o qual as pessoas sabiam que ele não gostava, que ele odiava, que ele tinha furor e ódio por aquele homem. Mas agora tinha que fazer todas aquelas honrarias a mando do rei. Ele não podia se esquivar à ordem do rei. Mas a previsão da mulher e dos amigos de Amã estava correta. Ele não iria vencer. Em outras palavras, eles estavam dizendo para Amã: essa batalha você não vai vencer. Você já começou perdendo, você terminará perdendo. Porém, Amã não teve tempo de se recuperar da humilhação, pois foi o momento que chegaram os mensageiros do rei chamando para o segundo banquete de Assuero e Ester, que será a nossa próxima lição. Então veja que ele não teve escapatória, não tinha como ele recusar o convite que ele já tinha aceitado. Aplicação pessoal. A providência divina é manifesta em Assuero, que no meio da sua insônia decidiu ouvir a leitura das crônicas reais, onde ficou constatada a participação do judeu Mordecai na salvação da vida do rei, sem que recompensa alguma lhe fosse dispensada até aquele momento. A providência divina, ela se manifesta nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, que nós não podemos sequer imaginar ou controlar. Quem poderia, em sã consciência, imaginar que a insônia de um rei
seria o motivo da salvação de Mordecai e seu povo? Ninguém poderia imaginar, é verdade. Porque Deus não é previsível como nós, seres humanos, gostaríamos. Quando temos um problema, uma luta, uma dificuldade, imaginamos que Deus vai resolver. Nós cremos que Deus vai resolver, mas imaginamos que Deus vai fazer da maneira X, Y ou Z. E Deus não faz nenhuma dessas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E o Deus que livrou Mordecai, o Deus que livrou Esther, o Deus que livrou todo o povo de Israel naquele momento, é o Deus que também está conosco. É o Deus em quem podemos confiar, em quem podemos crer nas suas promessas. E dessa forma, a nossa fé é fortalecida quando nós lemos estes relatos da Bíblia na vida de Esther e do seu povo. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição, e na sua escola bíblica dominical você certamente aprenderá muito mais. Visite também o nosso blog, palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e muitas outras lições da Escola Bíblica Dominical em formato PDF. Deus abençoe grandemente a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.